Leonardo, no próximo ano teremos eleição presidencial. Suponhamos que vença um presidente de direita e ele o convoque ao Palácio e diz assim: eu quero que você faça o papel do Scalia aqui no Brasil e diga-me o que nós temos de fazer para que a Constituição volte a ser respeitada, para que nós possamos voltar a ter esta deferência em relação à lei e à Constituição e para de ter esse ativismo que olha a lei como ela deveria ser, porque, na verdade, no Brasil quer atrair muito investimento, quer restabelecer a estabilidade das regras do jogo, a confiança na justiça. Que medidas você sugeriria ao presidente da República? Eu acho que não tem medida imediata. Eu acho que o presidente da República vai ter que se preocupar muito com todos os cargos jurídicos que vão aparecer para ele indicar. O passado brasileiro, até no lado da esquerda, né, ninguém nomeou, até mais recentemente, juízes se preocupando com qual caminho que eles seguiriam, né? Então, os juízes, Ministério da Justiça, secretários, todos esses você vai precisar trabalhar pessoas que acreditam nos valores que, pelo menos os que a gente defende, que o Estado existe para preservar a liberdade, separação de poderes, que o juiz tem que dizer o que ela é, não o que ela deveria ser. A gente precisa de pessoas dentro do governo que ajam dessa forma. Então, o conselho que eu daria para quem assumir a presidência é não simplesmente aceitar as indicações do amigo, né, para usar aquela frase paradoxal da capa da Cruzoé, mas não usa o amigo do amigo, vamos tentar pensar em pessoas que vão endereçar as ideias que nós acreditamos e que o governo acredita. Digamos que ganhou um presidente da direita, não da esquerda. Busque advogados que acreditam nisso, não busque advogados simplesmente porque alguém o indicou ou porque ele foi ranqueado em alguma instituição. Não é por isso, tem que buscar pessoas comprometidas. Vai ser um caminho lento, não vai ser um caminho imediato. Reagan não mudou tudo imediatamente, né? As mudanças todas que foram feitas dentro do ministério começaram com a indicação de pessoas que tinham os mesmos valores com relação ao respeito ao direito. Aí nós temos um outro desafio, que é coisas que muito típica do Brasil, né? Uma associação de magistrados contesta a constitucionalidade da reforma trabalhista no Brasil. É uma coisa, aqueles que têm que aplicar a lei, eles questionam a legitimidade e a constitucionalidade da lei. O que nós podemos fazer para que juízes cumpram a lei e não apenas interpretem a lei do seu ponto de vista? Porque essa é uma das coisas que acaba gerando enorme insegurança jurídica. É possível o Conselho Nacional de Justiça, alguma entidade, premiar ou punir juízes que seguem rigorosamente a lei e aqueles que interpretam a lei de acordo com as suas convicções pessoais? Eu acho complicado fazer isso. Eu não acho que isso seja um caminho eficiente, mas eu vou acrescentar à minha resposta anterior um ponto. Se existe uma mudança que precisa ser feita, é acabar com as ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e acabar com o foro privilegiado. Isso tem que ser isso é uma ação que precisa acontecer no país. E não por nenhum preconceito com relação ao Supremo, nem nada disso. É que a Suprema Corte tem que ser uma corte de apelação. O juiz de primeiro grau, está todo mundo incomodado com o fato de juízes de primeiro grau estarem decidindo contra o Trump nos Estados Unidos, mas eles não entendem a lógica da coisa. O juiz de primeiro grau decidiu. O que acontece? Tem recurso para o Tribunal de Apelação. Depois do Tribunal de Apelação tem recurso para a Suprema Corte Americana. Mas veja, esse caminho não dá para você fazer etapa. Você não pode queimar a etapa, né? Ele tem que partir do primeiro grau, porque existe um amadurecimento da causa. O Sérgio Bermude gostava de dizer que o advogado precisa se aculturar com a causa. Você, quando pega a causa, você vai aprendendo sobre a causa à medida que ela vai rolando. O próprio juiz também. Ele vai ter que se aculturar com as causas. O que a gente está fazendo é cortar essa etapa inteira. Né? A cognição humana é limitada. Mas veja que coisa. Se eu tiver um juiz de primeiro grau decidindo, já é um processo de cognição. Eu vou para o tribunal, tem 3 decidindo, eu estou aumentando o processo de cognição. Eu vou ao Supremo no final, tem mais 11. Então, quanta gente passou pelaquela decisão, quantos argumentos foram sendo amadurecidos ao longo do tempo?
é muito melhor do que você jogar direto na largada no Supremo, sem permitir que toda essa dialética processual prossiga e acabar botando o Supremo contra a parede, que acaba se transformando num tribunal um pouco com viés político. Né? Porque, no fundo, está decidindo questões políticas imediatas. Se ele discute só em grau de recurso, a função dele não é discutir a tese como um todo. A função dele é verificar se os juízes de primeiro grau aplicaram a lei. É uma diferença de mentalidade que você gera também quando você faz essa mudança. Então, se tem uma coisa que precisa ser mudada no país o quanto antes, é transformar o Supremo, de fato, numa corte constitucional de apelação, que vai julgar depois que se esgotarem todas as outras instâncias. E eu acho que aquele receio enorme com relação ao juiz de primeiro grau, né, que as pessoas ficam tão apavoradas, ele é uma falácia, porque se de fato o juiz de primeiro grau não está apto a julgar deputados, senadores, o que quer que seja, significa que ele não está apto a julgar para a gente também. Por que ele estaria apto para julgar nós, indivíduos, se ele não está apto para julgar os representantes eleitos? Então deixa ele julgar, ele vai julgar errado eventualmente, vai ser influenciado de repente numa comarca por poderes políticos, mas tem o Tribunal de Justiça, tem os TRFs, né, tem todo esse aparato para corrigir um caminho ruim de uma decisão. O shortcut, né, o corte do caminho é que para mim é o grande problema. Então, você acha que não tem nenhuma outra forma de fazer com que haja uma mudança de atitude em relação à lei, que aplique a lei, que isso tem que ser mais uma decisão desses colegiados conforme a apelação chega aos tribunais superiores? Eu acho pelo seguinte, Luiz, não aplicar a lei do jeito que eles estão fazendo hoje, pode ser até simplório dizer isso, porque eles vão falar assim, não, eu estou aplicando de acordo com a teoria, né, o constitucionalista, o pós-positivista, o que quer que seja. Ele vai dizer que ele está aplicando e que ele está fazendo de acordo com aquilo. Então, o que você precisa subverter é uma hegemonia de um pensamento que transforma o juiz em filósofos morais. Porque ela está construída, tem lá uma base. Eu posso discordar dela, eu discordo dela no meu livro, explico por que eu acho que ela não deve ser dessa forma, mas eles estão defendendo a tese. E eu não defendo destruir a tese deles, não. Eu não defendo aniquilar nada. Quem defende aniquilar são os totalitários. Eu acho que o que precisamos é subverter, alterar a hegemonia. Porque hoje você tem uma hegemonia. Os estudantes de direito estão estudando, partindo do pressuposto que os princípios são a base de tudo. Né? E, vamos lá, a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional. Mas ele está protegido pelo 60? Não. Ele não está protegido pelo 60. Ele está protegido pelo 60 é o artigo 5º, separação de poderes, forma federativa e o voto. Isso é que está protegido pelo 60. Então, como é que eu posso pegar um princípio que sequer cláusula pétrea e usar ele para anular um direito fundamental que está lá no artigo 5º? Isso não faz o menor sentido, mas a gente vai precisar convencer as pessoas que isso não faz sentido. Porque se você baixar uma lei dizendo que não pode fazer isso, eles vão interpretar pelo neoconstitucionalismo e vão acabar subvertendo a própria lei que foi criada. Então, o caminho não é imediato, não adianta. As pessoas, muita gente fica um pouco frustrada quando eu falo isso, mas, repito, eles demoraram mais de 20 anos para chegar na situação que a gente está hoje na corte. A gente não vai reverter esse quadro em 5 anos. Você acredita no poder de autocontenção do Supremo para tomar decisões mais baseadas em colegiado, diminuir o uso de medidas monocráticas, ou isso só virá com o Legislativo aprovando algumas medidas que dão um sinal claro que se esse poder de autocontenção não for aplicado, que será, entre aspas, curado por um restabelecimento do equilíbrio dos poderes com leis aprovadas pelo Legislativo para conter o avanço do Supremo, principalmente na seara do poder legislativo e executivo? Eu acho que o legislador precisa agir não só com lei, mas com, por exemplo, eventual julgamento de impeachment, se for o caso. Isso tem que acontecer, não é só legislando que a gente vai mudar o país, mas eu acho que se a gente tentar olhar isso sobre a ótica de mudanças imediatas, a gente não vai resolver o problema. O problema está lá atrás,
E ele é um problema que ele não é solúvel por medidas imediatas. Não vai ser assim que a gente vai conseguir mudar. Tem algumas coisas que talvez a gente possa pensar. Eu andei meditando sobre uma ideia. No direito constitucional americano existe a doutrina da departamentalização. Cada poder é um departamento. Então, a Suprema Corte americana sabe que ela não pode tomar uma decisão que os demais poderes não vão entender como razoáveis, porque ela não vai ser executada. É uma coisa engraçada, americano, quando a gente fala sobre as decisões direto do Supremo mandando a Polícia Federal ir para algum lugar ou outro, eu falo, não, mas como é que pode acontecer isso? Porque na cabeça deles você tem que ir para o Executivo, pedir para o Executivo para executar a medida, porque ele é o Executivo. Então, eu acho, eu não tenho ainda um martelo batido com relação a isso, mas eu acho que a Constituição brasileira não nega e não impede a teoria da departamentalização. Se a gente tivesse alguma espécie de funcionamento assim, o juiz mesmo teria que pensar na decisão que ele vai tomar.